separamos para hoje, irmãos, um assunto já conhecido. Fomos, vamos dizer assim, impelidos a voltar a um assunto já conhecido por causa de algumas perguntas que estão existindo entre nós, nossos irmãos, talvez alguns mais novos ficam perguntando. A gente já esteve tratando esses assuntos, mas muitas vezes é necessário voltarmos a assuntos passados para reafirmarmos ou darmos a oportunidade dos novos estarem acompanhando aquilo que já é conhecido por outros. O nosso assunto é sobre o sábado, o dia do sábado, ou para alguns a guarda do dia do sábado. É isso que nós vamos estar tratando hoje. Temos este assunto primeiramente, vamos abrir a palavra em Gênesis, mostrando que a formação deste dia sábado é coisa do princípio, não é coisa de um meio tempo da trajetória do povo de Deus ou do último tempo, é princípio. Lembrando que sábado simplesmente significa repouso ou descanso. Muitos há que ficam presos na palavra sábado, mas para aí, tem um significado o sábado. Sábado significa repouso, descanso. Então o dia do sábado eu posso chamar também do dia do descanso, o dia do repouso. Consideremos esses fatos. Mas onde está o início de tudo isso? É no capítulo 2 de Gênesis. Observem bem que a palavra diz para nós que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro verso da Bíblia. Mas no capítulo 2 volta o assunto à tona, quando no capítulo 2, no seu primeiro verso, se diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí está a colocação do dia sétimo. O nome dele, sábado, ou descanso, ou repouso. E observe que alguns tenham, às vezes, a ousadia de dizer que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E o sétimo foi só descanso, tirando o sétimo dos 6. Mas a palavra aqui já inicia forte, dizendo, no verso 2, havendo Deus acabado no dia sétimo. Então não podemos separar 6 para cá e 1 para lá. É 6 mais 1, 7. É o tempo completo, pleno de Deus naquilo que Ele realizava. Aí está o mistério já do dia sétimo, ou simplesmente do número 7, que é o número de que completa todo o propósito de Deus, a plenitude, a perfeição das coisas de Deus. E é só isso que diz o verso de 1 a 3, e os assuntos seguem, e nós não vamos ver tão cedo citação de um sétimo dia, ou de um sábado, ou de um descanso. Não se fala mais. Mas antes de irmos para frente, recuemos.
Voltando ao capítulo 1, Deus fazendo as suas obras, dia após dia, Deus faz questão de citar, como no verso 5, algo assim, que é o final do verso: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Tarde e manhã o dia primeiro. Observe que primeiro veio as trevas, a noite, a tarde, para depois vir a luz. Essa era a forma correta de se distribuir o tempo de um dia. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas mudaram. Começa na noite, 24 horas, atravessa a período da noite, vem a luz e volta para as trevas. Errado. O princípio e o correto no projeto de Deus é, ainda que tenhamos tudo na nossa vida e no mundo começado em trevas, o plano de Deus é terminar na luz. Muito bem, passando à frente, indo para o verso 8, o final também, volta-se a expressão: e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Observe bem isso. Indo ao verso 13, repete-se: e foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Indo mais à frente, ao verso 19, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. Verso 23, e foi a tarde e amanhã o dia quinto. Ó. E indo mais à frente, no verso último do capítulo 1, verso 31, outra vez, no seu final se diz: e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Todos esses dias tiveram o seu início e o seu fim. Agora chega no sétimo dia. Em que verso está? A minha ajuda é procurar a expressão: e foi a tarde e amanhã o dia sétimo. Que verso? Que verso? Então observe que não existe essa expressão. Já começa esse sétimo dia, sábado, dia do descanso, do repouso, algo diferenciado, porque tem início e não tem fim. Deus não se esquece, Deus não falha. Quando Ele inspirou alguém para deixar registrado isso para nós, Ele já está colocando um destaque a mais nesse chamado sétimo dia. Sétimo dia, dia do descanso. Ele tem início, mas não tem fim. Não tem fim. E observe também que, dentro da expressão bíblica, que diz que Deus descansou da sua obra, mas consideremos, Deus está falando linguagem nossa, sendo colocado aqui um termo que talvez não se aplicasse adequadamente, mas como se colocaria isso para homens, em linguagem de homens? Por isso o profeta depois vai dizer que Deus não se cansa, Deus não se afadiga, Deus não tosqueneja, Deus não dorme. Mas voltemos, Deus não se cansa. E como descansou? Então, na verdade, precisamos entender aquilo que Deus está passando para nós, porque a letra, infelizmente, pode falhar. A letra mata, disse Paulo.
mas vamos entender pelo Espírito. Se Deus não se cansa e descansou, então na verdade Ele não cansou e não descansou. Então qual palavra seria adequada colocarmos para entendermos? Podemos entender dentro do aspecto natural que a gente percebe, da alegria, da satisfação e da parte contemplativa, ou em que se desfruta daquilo que se fez. E aí Deus santificou esse dia, abençoou esse dia. E Ele não abençoou os outros dias? Então observe que essa alegria, satisfação, regozijo, de desfrutar, contemplar com proveito e alegria aquilo que se fez, é o que seria mais adequado para o que Deus colocou. Mas observemos, então esse sétimo dia não tem sentido de cansar e descansar. Tem mais sentido de o que fizermos seja de tal forma que depois já haja recompensa, alegria, satisfação naquilo que se fez. E aí não pode ter término. É algo que deve ser duradouro, até eterno. É o sentido base da expressão e do livro de Gênesis. Não foi colocado aqui como um mandamento, tanto que vão passando as páginas, não se fala mais ninguém guardando o sábado, ninguém guardando o sétimo dia, ninguém destacando isso em todo o período até o dilúvio. Não temos nada disso, nada, nenhuma citação. Depois do dilúvio temos Noé saindo da arca, começando um novo período, uma nova civilização sendo inaugurada, a formação de várias nações repartidas pelo mundo. E não se fala de sábado. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, os séculos vão passando e nunca se ouve falar da guarda de um dia. E todos esses homens que agradaram a Deus, vivendo o seu dia a dia. Como que era o dia deles? Em lugar nenhum tem citação. Em lugar nenhum. Até que por fim chegamos ao tempo de Moisés, quando Deus então, com todo o povo ali junto ao Monte Horebe, aí Deus traz os 10 mandamentos, a lei, sendo que temos a palavra de Êxodo, agora capítulo 20, em que se coloca a guarda desse sétimo dia. O verso 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, tendo feito uma grande obra,
Deus depois, no dia seguinte, sétimo, descansou, santificou, abençoou, e ficou isso como mandamento. Agora é mandamento. É interessante observar, irmãos, que o povo de Deus, na verdade, não restringia só o povo de Israel, não. Muitas vezes a gente esquece e foca só Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Depois Israel no Egito, Israel saindo do Egito, Israel no deserto, Israel em Canaã. Mas Deus é Deus de todos os povos. Ou seja, quero dizer, por outros lugares havia o conhecimento de Deus. Tanto que Abraão mesmo encontrou um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque, e deu-lhe o dízimo de tudo. E este sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão. E nós focamos Abraão lá em cima, mas nessa palavra temos alguém superior a Abraão, como disse Paulo, sem mais de dúvida. Aquele que abençoa é o maior. E passados séculos, vemos que do Oriente vem um também profeta do Deus Altíssimo chamado Balaão, ainda que falhou, mas era profeta do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus falava lá no Oriente também, no tempo de Moisés, no deserto com o povo de Israel. Então o povo de Israel é um povo tirado dentre outros povos para servir de modelo da mensagem salvadora de Deus ao mundo. Deus falando de um povo seu que ele tira dos outros povos, para ele ser um povo peculiar. Então Israel é modelo, não é a realidade. Por isso depois Paulo vai afirmar categoricamente em Romanos de que circuncisão não é aquela que é da carne, mas aquela que é do Espírito. E israelita também não é aquele que tem a lei, mas aquele que cumpre a lei. Falando de lei, porque Paulo vai citar em Romanos este aspecto de que muitos sem ter a lei cumprem a lei sem tê-la, no sentido de que na verdade tem a lei, mas é escrita em seus corações. Não é a lei 10 mandamentos, é uma direção, uma norma de Deus. Observe como isso é colocado. Então, em Israel temos um povo peculiar, figura de um povo peculiar, projeto e realização de Deus na face da terra, para depois dizer, Paulo e outros profetas, que nós somos o Israel de Deus, não na carne, não no DNA de Abraão, mas na fé. Na fé. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus são descendentes de Abraão, o Israel de Deus. Não figura mais, mas o verdadeiro. Tanto que entendamos esse aspecto, que lá em Osés já está escrito que das 12 tribos Deus já abandonou 10. Que Israel, 12 tribos, aí só sobrou 2. Para depois em Zacarias temos a palavra que o Senhor rompeu também com Judá. E o rompimento não foi da parte de Deus, foi por parte deles, quando diante de Pilatos clamaram em brado, né? Fora com esse, o nosso rei é César. Que farei do vosso rei? Chamado Jesus. Crucificam. Romperam. Mas Oséias dizia, ainda que as 10 tribos foram rejeitadas, depois Judá também foi rejeitado,
ficar firme no propósito de Deus. E não, aquele não, o verdadeiro, do qual aquele era só figura. Tanto que a visão depois em Apocalipse mostra para nós o que mesmo? As portas, 12 portas, cada uma delas com o nome de uma das 12 tribos do Israel de Deus. Muito bem, então precisamos entender isso. Onde a palavra que temos em Êxodo capítulo 31 pode nos ajudar a entender nesse tempo de figuras que de fato Deus exigia do israelita o cumprimento da lei, que eles não faziam daquele jeito deles. Muitas vezes na letra, como também eles sacrificavam os bezerros e outros animais para expiação do pecado, sendo que nunca sangue de animais alcança perdão dos pecados, mas faziam, e tinham que fazer, porque não tinha outra norma, não tinha outro acesso dado para aquela medida de fé e compreensão do tempo antigo. Quando no capítulo 31 que nós citamos, verso 12, temos esta palavra: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estipada no meio do seu povo. Observe essa expressão, fica como sinal entre mim e vós. Guardareis o meu sábado. Isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Muito bem, vai passando o tempo. Certamente que os homens sinceros de Deus tinham todo cuidado com a lei naquilo que tinham que cumprir. E a lei, se formos observar, não são os 10 mandamentos, são centenas de mandamentos. Os 10 é só como que uma representação de multiplicidade das ordens de Deus. Por que digo assim? Porque nós vemos que em Neemias, em Isaías, em Ezequiel, esse assunto de sábado é outra vez requerido. É requerido fortemente. Neemias, a gente lê Neemias, vê que ele era rigoroso, no particular de obrigar o povo e os estrangeiros a não comerciarem no dia do sábado. Mas ao mesmo tempo vão considerando. E no cativeiro, o povo de Israel teve a oportunidade de guardar o sábado? Alguém viu dizer de que os israelitas guardavam o sábado sendo escravos em Babilônia? Observe que isso não se cita. Mas eles estavam diante de um aprendizado, um aperfeiçoamento que Deus colocava sobre eles. Um processo de purificação pela repreensão das falhas do povo nos seus desvios de Deus. Vão observando esses particulares, mas depois retornam à terra prometida, a Canaã, que não está nada boa, não mana leite e mel, nada, porque eles profanaram a terra, amaldiçoaram a terra com as suas
más ações, idolatria, sacrifício de seus filhos, cultos a demônios, e voltam para Israel, terra de Canaã, que é uma assolação, e tem que reconstruir tudo de novo. Tudo de novo. Mas vão continuando. Se restabelece a nação, se restabelece a ordem, a disciplina, se restabelece o templo, é reedificado, e com ele também o templo, a execução dos cerimoniais, os cultos, tudo que era normal. E o povo de Israel volta à normalidade. Tem um templo, tem uma cidade, forma uma nação, tem um sacerdócio e vão vivendo a sua vida de fervor a Deus. E chega o tempo de Jesus. Chega o tempo de Jesus. Qual o entendimento que eles têm do sábado? Em particular, os fariseus. Porque muitas vezes falamos de fariseus, falamos de uma forma depreciativa. Mas tem um lado bom dos fariseus, eles eram ortodoxos, rigorosos. Sim, tinha alguns que era só de aparência, mas alguns eram sinceros, muito sinceros. Mas o entendimento que eles têm do sábado é totalmente diferente daquilo que na verdade o Senhor estava dizendo. E chega Jesus para fazer o que tinha que fazer. Pronto, achou obstáculos, porque continuamente acusavam Jesus, em particular, por não guardar o sábado. Por acaso Jesus não guardava o sábado? Com certeza Jesus guardava o sábado. Nele não havia dolo algum. Não havia dolo algum. E dentro das profecias, sempre falou do Messias como aquele que cumpriria a vontade de Deus. E tem aquela oração que Jesus fala ao Pai, né? Pai, bem sei que sempre me ouves. Em contraposição a isso, temos aquele que disse para os escribas e fariseus, quando eles queriam contender com o que receberam o milagre da cura, por exemplo, da cegueira de nascença, querendo acusar Jesus que fez isso no sábado, ele só se defendeu. Como ele me curou não sei, só sei que me curou. E uma coisa é que Deus não ouve a pecadores. Um homem simples deu a resposta exata para os escribas e fariseus que acusavam Jesus de transgredir o sábado. Mas como que transgrediu o sábado? Sendo que nunca se ouviu que um cego de nascença pudesse ver, e aconteceu comigo. Tirando o outro lado. Não, ele não é pecador não. Deus por ele atende, Deus o ouve, e os milagres acontecem. Então Jesus não estava em falta. Os escribas e fariseus não perceberam esse ponto, como Jesus depois vai dizer: se não viesse e não fizesse sinais tais quais nenhum outro homem fez, teriam desculpa, mas agora não tem desculpa. Então tudo testificava que Jesus fazia a vontade de Deus. Então Jesus não transgredia o sábado. Agora, então o que é o assunto? É o velho assunto, que os homens deram a sua interpretação para o sábado, que não encaixava naquilo que Deus na verdade tinha feito. Temos entendido isso? Os homens é que atribuíam ao sábado
algo que não era bem o que Deus queria dizer. Eles estavam presos numa interpretação própria, sem entender o que Deus dizia. O que Deus dizia. Aí vem Hebreus capítulo 10, podemos folhear, quando no verso 1, de uma forma bem clara, o escritor de Hebreus coloca: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Volta à primeira parte. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, aí pulo, nunca pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Paulo cita isso, não só o escritor de Hebreus, mas Paulo em Gálatas cita bem claro assim, que a lei não aperfeiçoou ninguém. Pelo que nos é dado uma nova colocação: a fé em Cristo Jesus. Então, a lei, o sábado em particular, tem um aspecto forte para nós. Sim, de algo que ainda muitos não alcançaram o entendimento, porque fica se guardando o sétimo dia depois de 6, o sétimo dia depois de 6. Nesse dia não se pode fazer nada. Não é isso que Deus diz. Ou Deus não colocou assim. Por isso agora vem as palavras de Jesus, que vão de uma forma adequada colocar que precisamos entender as coisas de Deus. Abrindo a palavra em Mateus capítulo 5, verso 17, e são várias palavras que poderíamos estar puxando e citando, mas algumas poucas serão suficientes se atentarmos bem. Verso 17 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz primeiramente: não cuideis que vi destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar ou cancelar ou anular, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas Jesus então cumpriu o sábado? Cumpriu o sábado. Curando os enfermos? Curando os enfermos. Vamos para Mateus capítulo 12. Um assunto simples, mas vai abrindo os nossos olhos para diferenciarmos o que Jesus quer dizer e o que o povo naquela época dele mesmo entendia ser o sábado. Lemos desde o primeiro verso: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Paremos. O que os discípulos fizeram? Qual o crime? Colheram espigas, passando pelo caminho, estenderam a mão para a plantação, pegaram espigas e começaram a comer.
tendo fome, pegaram espigas e passaram a comer. Pronto, digamos assim, aqueles que eram entendedores que não sabem fazer nada, pronto, que crime esses seus discípulos cometeram? Não pode trabalhar no sábado. Eu fico assim parado um pouquinho no verso anterior, que Jesus estava andando. Passou Jesus pelas searas em um sábado. Será que alguém estava com a fita métrica medindo quantos passos Jesus estava dando, quantos metros, para ver se não transgredia o sábado na distância que caminhava? Esqueceram de medir. Estão entendendo? Porque Jesus não passou por uma seara, ou estava numa seara, ele estava passando pelas searas. Pronto. Mas Jesus não vai discutir muito, vai mostrar um modelo no verso 3. Ele, Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Davi também teve fome e comeu até algo muito mais grave: o pão que na lei era determinado que só os sacerdotes podiam comer. O pão que ia para a presença de Deus dentro do santuário. E ninguém acusou Davi de alguma coisa, nem Deus acusou Davi de ter feito isso. Então, eu acho que os fariseus não estavam entendendo bem o que é guardar o sábado. E Jesus insiste mais um pouquinho ao dizer assim, verso seguinte 5: ou não tens lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O que quer dizer isso? O sábado, falando assim humanamente, devia ser o dia mais atarefado para os sacerdotes, porque os judeus não estavam no comércio, não estavam na seara. Então eles saíam para onde? Para o templo. E dentro do sistema daquela época, iam com ofertas para o Senhor. E o sacerdote me dá conta de ministrar a multidão que ia para Jerusalém, porque era um templo só, para atender todo o povo e os que vinham de fora. É o dia que mais trabalhavam. Sábado, sábado, e não lhes era imputado como transgressão do sábado. Então, o que é o sábado então que Deus quer? É um dia para não fazer nada? Não é. Para não comer? Não é. Para não colher espiga? Não é. Está faltando entendimento do que é o sábado segundo Deus. E aí o Senhor coloca assim: se alguém diz que estava servindo diretamente a Deus, tudo bem. Aí vem o verso 6: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Quem estava ali? Jesus. Quem é Jesus? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual o seu nome? Emanuel, Deus conosco. Então, muito mais pela presença de Jesus ali, acompanhando Jesus, não se transgredia sábado. Então não é deixar de fazer alguma coisa. Sábado tem outro sentido. E o principal, já destacando daqui, está na vontade de Deus, servindo a Deus, não servindo a si nem a outros, mas servindo a Deus. O som na voz.
Se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ou seja, se pela total, perfeita justiça de Jesus, ele não permitiria nenhum dos seus discípulos transgredir alguma coisa da lei na sua própria presença. Mas não era aquilo que é o mandamento de Deus, não fazer nada. Não estavam entendendo que é o sábado. Abramos Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. É uma narrativa paralela daquela de Mateus 12. Mas no final, verso 27 e 28, temos Jesus respondendo de uma forma diferente daquilo que Mateus transcreveu. E disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E a expressão que Mateus registrou: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Pronto. Então o sábado não é algo para a gente estar com cuidado dele. Ele foi feito para nós, para benefício nosso. Então o sentido é outro. O sentido é outro. Se Deus fez o que fez e depois descansou ou pôde desfrutar do que fez, completada a obra, no mesmo sentido seria: nós temos que fazer o que temos que fazer, de tal forma que possamos depois descansar, alegrarmos na obra das nossas mãos, ou no nosso feito. Recompensa do trabalhador. Isso leva mais a nós estarmos como servos do Senhor, fazendo o que o Senhor manda, sabendo que no final haverá uma recompensa. Não é deixar de fazer obras, não poder suar a camisa. O sentido é outro, porque ninguém vive para si. Queira ou não queira, nós vivemos e existimos primeiramente para Deus, e o propósito de Deus não é egoístico para Ele, mas Ele pede que seja para Ele, para aprendermos. Se formos fiéis em pouco, Ele vai dar depois o muito. Se agora o servirmos, depois nós teremos a liberdade eterna, teremos o que é nosso. O sentido é diferente. É ser como aqueles que fazem a vontade de Deus, não a sua própria. É o que Isaías fala bem claro: não falar as suas palavras, não fazer o que quer, mas em tudo ver o que Deus quer que façamos ou falemos. Aí está o agradar a Deus e poder entrar no desfrute de tudo que nós fizemos, o sábado que alcançamos. Muito bem, mas dentro de todas as particularidades, abrindo agora Hebreus capítulo 13, e se atentarmos com mais cuidado, repetindo mesmo, Israel nunca guardou o sábado. Tendo o mandamento do sábado, não guardaram o sábado. Entraram na terra prometida com Josué e não guardaram o sábado. Ou, ainda que guardassem um sétimo dia a cada semana, nunca tiveram repouso, nunca tiveram descanso, porque estavam continuamente em batalha, em guerra.
E Deus era com eles, se eles estavam com o Senhor. E muitas vezes que eles falhavam, eles estavam em opressão, debaixo de jugo, anos e anos a fio, décadas às vezes. Então quando é que eles guardavam o sábado? Guardavam dia nenhum, ainda que guardasse o sétimo dia, ficasse quietinho em casa, não tinham repouso, não tinham descanso. Mas Hebreus 13, capítulo 3, que nós pedimos para estarmos observando, a palavra é clara ali, quando diz que o povo de Deus, Israel, figura, no deserto, nunca guardou o sábado, ou seja, mudando a palavra, nunca alcançou o repouso, o descanso. Onde vemos isso? Hebreus capítulo 3. Eu vou ler um pouquinho antes, no verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quantos anos eles passaram no deserto? 40 anos. 40 anos tendo o santuário de Deus no meio do povo. O santuário estava lá. O santuário estava lá. Os sacerdotes estavam lá ministrando todos os dias, em particular, vamos dizer, no sábado. Mas Deus diz que não entraram e não entrariam no seu repouso. Então guardaram dias de sábado, que não era o sábado do Senhor. Porque Deus disse: não chegaram no sábado, não chegaram no repouso. Mas por que não chegaram no repouso? Deixa eu observar melhor esses versos. O verso 8 começa dizendo: não endureçais o vosso coração. Eles não alcançaram o repouso porque endureceram o seu coração. Deus falava e eles não ouviam. Entendi. O que mais? Verso 9: me tentaram, me provocaram, ou me provaram, viram as minhas obras, e com tudo que viam ou desfrutavam de Deus, estavam com corações endurecidos. Por isso continua a palavra no verso 11: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E o escritor de Hebreus faz a exortação: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Está vendo? Se apartar do Deus vivo, se tivermos um coração mau, se formos infiéis, não chegamos ao sábado. Continua: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Observe, o pecado generalizou agora. A transgressão contra Deus
leva ao coração ser endurecido. Agora, de que forma que se peca contra Deus? Tem 1001 ou 2 ou 3 formas em que podemos falhar com Deus. Resultado: coração endurecido, consequência, não alcança o repouso. Então o sábado já tem outra significação, já fica mais claro, não é físico. Verso 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Se não foram com todos, com quem Deus se indignou? O verso 17 continua: não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Desobediência, incredulidade, sendo transgressores, pecadores, e com isso, perseverando nisso, o coração endurecido, não entraram no repouso. Então observe que o repouso nesse particular, por favor, assim nos vislumbre de figura do que Deus queria dizer. O deserto não era mesmo o lugar do repouso, era mais à frente. Não entrarão no repouso. A terra prometida parece aqui ser o repouso. A terra prometida parece ser o sábado. Ainda que, vamos já corrigir rapidamente, que se alguém andasse com Deus precisamente, a cada dia ele tinha repouso, ainda que vivesse no deserto. Então, Josué levou o povo a um descanso provisório, sendo que o verdadeiro descanso é Cristo Jesus. Vai ser isso. Moisés não lhes deu descanso no deserto. Josué, depois, entrando na terra prometida, que parece para eles um repouso, um descanso duradouro toda a sua existência, mas Josué não lhes deu repouso. Mas Josué que não deu? Não coube a Josué dar. É que o povo não alcançou o povo o descanso, porque aí já vemos, estando na terra de Canaã, desobedeceram a Deus. A ordem era avançar, não fazer pacto com os povos, não ter respeito aos seus deuses, destruir tudo e colocar o povo estranho para fora. Que nada, se acomodaram, fizeram pacto com os vizinhos, daqui a pouco estavam casando entre eles e servindo aos seus deuses. Não alcançaram o repouso. E por que não dizer, não alcançaram o sábado? Aí vem o capítulo 4: temamos, pois, mais exortação, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Ele não está falando para Israel, não, está falando para cristãos, para aqueles que conheciam Cristo Jesus. Ou seja, sendo cristãos, poderiam ficar para trás e não alcançar o repouso. Verso 2: porque também a nós, cristãos, vou frisar assim, foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ouviram, viram,
desfrutaram das providências prodigiosas de Deus em deserto, água, maná e tanta coisa, mas não chegaram ao descanso, não chegaram ao sábado. Aí vem o verso 3 que fecha mais, esclarece também, porque nós, os que temos crido, naturalmente em Cristo Jesus, entramos no repouso. Nós que temos crido em Cristo Jesus, entramos no repouso. Como é que se entra no repouso? Como é que se chega ao sábado? Crendo em Jesus. Mas é só o crer de dizer que crê? Certamente que não. É aquele crer de crer mesmo, de obediência, de confiança, depositar toda a nossa vida, como a palavra de Pedro, Ele tem cuidado de nós. Ele é o Josué que nos fará entrar no repouso. O Josué primeiro não fez ninguém entrar no repouso, por causa da desobediência dele, mas Jesus vem, cumpre em nós tudo que é necessário, que precisamos para alcançar o repouso, perdão dos pecados e a cada dia o fortalecimento em nós de tudo que nós precisamos, fé, amor, misericórdia, paciência, tudo que precisamos, o Senhor está pronto a nos dar para podermos alcançar o sábado. Nosso irmão propôs o verso, é a palavra que fecha Jesus mesmo. Se aqui diz os que têm crido em Jesus, o escritor de Hebreus diz: chegamos ao sábado, chegamos ao descanso. É sinal que cumpre-se naquele que de fato crê em Jesus a palavra que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Como é que completa? E achareis o descanso para vossas almas. Jesus disse isso naquele passado. O escritor de Hebreus diz: nós que temos crido, chegamos ao descanso. Como é que é outra palavra? Repouso. Outra palavra, sábado. Sábado. E aquela palavra de Romanos, como diz mesmo, capítulo 5, tendo paz com Deus. Como temos paz com Deus? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O sábado é isso. Sábado é isso. É de fato poder descansar. O verdadeiro descanso, que só mesmo se tem aqueles que estão em plena comunhão com Deus. Quem está em Cristo Jesus, pronto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, plena segurança, chegamos ao sábado. Mas voltando a Hebreus 4, a palavra ainda continua um pouquinho. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, no repouso, no sábado, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência
determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então não depende do dia da folhinha. Não depende do dia da folhinha. Depende do hoje. Qual é o hoje? Eu volto ao capítulo 3, verso 13. Hoje. É hoje. Verso 13. Falando deste sábado que precisamos alcançar e que alguns nunca alcançariam porque foram desobedientes, duros de coração. O verso 13 no capítulo 3 diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, qual que é hoje? Está dentro do hoje que devemos ouvir e obedecer a Deus, os dias que já temos de passado, o dia de hoje, mas também, se Deus nos der, os dias seguintes. Todo esse tempo da nossa vida temos que estar atentos a ouvir a palavra do Espírito de Deus e não endurecermos o nosso coração. Isso fala de quê? Obediência, fé. Nós vamos interromper neste ponto e podemos prosseguir na oportunidade seguinte, observando outros detalhes sobre essa discussão e este assunto, o sábado, o dia do descanso e do repouso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.